Olá, queridos, tudo bem? Hoje nós vamos estudar a lição de quinta-feira, dia 6 de julho, a origem do Evangelho de Paulo. Oremos para o estudo. Pai bondoso, muito obrigado por mais esta oportunidade. Ilumines a nossa mente, nos dê compreensão mais uma vez. Pedimos e já agradecemos por Jesus. Amém. Quando nós lemos o livro de Gálatas, no capítulo 1 em diante, e vai discorrendo o verso 6, o verso 9, vocês já perceberam que os perturbadores da Galácia alegaram que o evangelho de Paulo era dirigido por seu desejo de obter a aprovação dos outros? Essa era a alegação deles, que o evangelho de Paulo era dirigido pelo desejo de obter a aprovação dos outros, para agradar as pessoas. Por isso que ele fazia assim, que ele agia dessa maneira. Mas Paulo, vejam só, ele poderia ter feito de uma maneira diferente se estivesse apenas buscando a aprovação dos homens. Ele agiu e mostrou na prática que realmente o objetivo dele era agradar somente a Deus. Aí eu pergunto então, diante dessa realidade, por que Paulo não exigiu que os gentios convertidos fossem circuncidados? Aí que está a questão, né? Os seus oponentes eles alegaram que isso ocorreu porque ele queria conversões a qualquer custo. Será que hoje também não fazemos a mesma coisa, né? Diante de alguma decisão de batismo, muitas vezes ficamos questionando, né? As pessoas ficam querendo batizar, alvo de batismo, tem que estar batizando, sempre fazendo apelo, por que isso, né? Acha que está forçando a realidade. Vejam que Paulo, ele estava com interesse muito grande de que as pessoas aprendessem aquilo que era verdadeiro, aquilo que era puro, santo e agradável aos olhos de Deus. Ele não estava querendo uma conversão despreparada. Talvez eles tivessem pensado, os inimigos de Paulo, que pelo fato dele saber que os gentios teriam restrições em relação à circuncisão, ele não exigiu isso, o preparo ou a circuncisão deles. Paulo, ele foi muito direto, muito claro, muito duro com esse povo, porque eles estavam insinuando que ele gostava de agradar ao povo. Se nós lermos de novo, o livro de Gálatas, capítulo 1, verso 8 e 9, vejam o que Paulo falou. Ele foi firme, hein, gente? Olha o que o nosso apóstolo Paulo falou. Vejam só. Ele diz assim: mas se alguém, mesmo que sejamos nós ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Pois já dissemos antes e repetimos: se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. Deu para perceber? Se ele tivesse querendo agradar, ele teria falado palavras assim carinhosas. Ele foi bem duro, né? Ele foi direto ao ponto, puxando a orelha desse povo que estava ali incomodando ele. Gente, vamos tomar juízo, em outras palavras ele quis dizer, né? Vamos falar e fazer aquilo que Deus pede. Vamos ser obedientes a Deus. É isso que ele queria falar nessas palavras. E se você não fizer isso, você, que seja amaldiçoado, porque que desobediência é essa? Tanta oportunidade que Deus te dá de conhecer a verdade e aprender, por que vem ensinar aquilo que é errado? Entenderam? Agora vejam só, no verso 11 em diante, ele começa a contar um pouquinho mais a respeito do seu chamado como apóstolo. E no verso 11 e no verso 12 ele diz assim: meus irmãos, eu afirmo a vocês que o evangelho que eu anuncio não é uma invenção humana. Eu não o recebi de ninguém, ninguém o ensinou a mim, mas foi o próprio Jesus Cristo que o revelou para mim. Quando nós olhamos o relato de Atos 9, você e eu já lemos essa semana, Paulo, que era Saulo, aquele que estava ali indo para Damasco para poder perseguir os cristãos, prendê-los e até mesmo condená-los à morte. Esse homem perseguidor, ele acabou caindo, ele teve ali uma cegueira física, mas ele teve uma visão, e Deus questionou por que ele estava perseguindo
ele, Jesus Cristo, se apresentou a ele. E ele ficou meio sem entender. Depois Jesus apresentou a ele. Quando ele estava perseguindo os cristãos, ele estava perseguindo o próprio Cristo. E Jesus então deu a oportunidade dele ser levado até Damasco. Ananias foi convidado por Deus para curá-lo, evangelizá-lo, ensiná-lo, e foi feito um apelo a ele aceitou a Jesus, ele foi batizado, e ele se converteu de Saulo a Paulo, o grande apóstolo Paulo de Deus. Ele teve o chamado diretamente de Jesus Cristo. É lógico que Jesus Cristo não esteve ali em carne e osso diante dele, né? Mas Jesus Cristo, ele esteve com os apóstolos, e os apóstolos, né, Pedro e outros mais, João, Tiago, enfim, eles tiveram convivência com Cristo 3 anos e meio. Paulo não, mas Jesus apresentou-se para ele ali em visão, e Jesus Cristo então pôde chamá-lo também para o ministério apostólico. E você olhando aqui no verso 13 em diante, ele diz assim, olha, vocês ouviram falar de como eu costumava agir quando praticava a religião dos judeus? Sabem como eu perseguia sem dó nem piedade a igreja de Deus e fazia tudo para destruí-la? Quando praticava essa religião, eu estava mais adiantado do que a maioria dos meus patrícios da minha idade e seguia com mais zelo do que eles as tradições dos meus antepassados. Então veja como ele fala, né? Eu era duro mesmo na queda. Eu era bem assim, rigoroso, um fariseu mesmo, um judeu duro de lidar. E agora então ele apresenta o verso 15 em diante, a sua história, dizendo assim: porém Deus na sua graça me escolheu antes mesmo de eu nascer e me chamou para servi-lo. E quando ele resolveu revelar-se para mim o seu filho, a fim de que eu anunciasse aos não-judeus a boa notícia a respeito dele, eu não fui pedir conselhos a ninguém. Perceberam? Então, antes dele nascer, Deus já tinha um plano com esse homem. Com cada um de nós, antes de nascermos, Deus já tinha um plano com cada um de nós. E aqui, então, Deus o chamou para um abençoado ministério, não é verdade? E aqui ele falou que ele foi chamado para pregar aos não-judeus, aos gentios. E o verso 17 continua o relato, dizendo que e também não fui até Jerusalém para falar com aqueles que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, fui para a região da Arábia e depois voltei para Damasco. 3 anos depois fui até Jerusalém para pedir informações a Pedro e fiquei 2 semanas com ele e não falei com ninguém, com nenhum outro apóstolo, a não ser com Tiago, irmão do Senhor. Então, ele só falou com Tiago, pelo que ele diz aqui, o irmão do Senhor, né? E o verso 20, ele continua: o que estou escrevendo a vocês é verdade. Deus sabe que não estou mentindo. E eu não estou mentindo, gente, eu estou falando a verdade. Creiam no que eu estou dizendo. E o verso 21, ele continua falando: depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Verso 22, durante esse tempo, as pessoas das igrejas da Judéia, não me conheciam pessoalmente. Elas somente tinham ouvido o que outros diziam. E o que os outros diziam? Aquele que antes nos perseguia está anunciando agora a fé que no passado tentava destruir. E o verso 24, ele fecha esse assunto dizendo assim: e louvavam a Deus por minha causa. Vocês perceberam aqui como que ele foi sincero na sua explicativa? A explicação dele foi bem direta, assim, bem tranquila, sem mentira. Falou aquilo que é verdade, aquilo que ele viveu. Então, nesse verso 3, dos versos 13 até o verso 24, nós temos aqui um relato, né, autobiográfico da situação de Paulo antes da sua conversão, na sua conversão e depois da sua conversão. Então, vejam, Paulo afirmou que as circunstâncias que envolveram cada um desses acontecimentos tornaram absolutamente impossível que qualquer pessoa afirmasse que ele havia recebido o evangelho de outra pessoa a não ser Deus. Então, não dá para dizer que ele não foi chamado por Deus, né? Na pessoa de Jesus. Realmente, o chamado dele foi legítimo. E quem fala ao contrário está falando asneira, né? Está falando besteira. Paulo não ficaria indiferente, queridos, permitindo que alguém depreciasse sua mensagem, questionando o seu chamado.
Ele sabia o que lhe havia acontecido, o que havia sido, o que havia sido chamado a ensinar, e faria isso não importando o que custasse. Diante do que nós estudamos hoje, eu pergunto para você o seguinte: você tem certeza do seu chamado em Cristo? Sim. Se sim, por quê? Se não tem certeza, por que você não tem certeza do seu chamado em Cristo? Aí eu faço uma outra pergunta: como saber o que Deus lhe chamou para fazer? Para alguma coisa Deus te chamou. Para orar, para pregar, para cantar, para visitar, para dar estudo, para participar de uma classe bíblica, de uma célula, de um pequeno grupo, enfim. Alguma atividade Deus chamou. E você sabe qual é o chamado que Deus te fez? Ao mesmo tempo, mesmo que esteja certo da sua vocação, por que você deve ouvir o conselho de outras pessoas? Pessoas mais experientes, pessoas que têm mais conhecimento na fé, já passaram pela experiência. Sempre é importante ouvirmos os conselhos das pessoas mais experientes, não é verdade? Então, meu querido amigo, se você recebeu o chamado de Deus, pratique esse chamado, coloque em prática. Agora, se você vai receber conselho de pessoas que não são convertidas, pessoas que não estão nem um pouquinho aí preocupadas com a verdade, com as verdades bíblicas, e você está errando. Siga conselhos de pessoas convertidas, consagradas, estudiosas da Bíblia. Não pessoas que não querem nada de responsabilidade. Aqueles críticos, entendeu? Não faça isso. Que Deus te abençoe, meu amigo. Que você possa, e eu também, possamos seguir o exemplo de Paulo, assim como o exemplo de Cristo Jesus. Vamos orar? Obrigado a Deus por tudo, pelos conselhos que nos deu. Continue nos convertendo, nos transformando, e que o chamado que o Senhor fez para cada um de nós seja realmente da nossa parte cumprido, que façamos a nossa parte, ó Deus, que possamos exercer, ó Pai, esse chamado, praticando aquilo que nos corresponde. Nos dê cada dia mais sabedoria para administrarmos bem esse chamado e que possamos ser úteis onde quer que estejamos, ó Deus. Possamos evangelizar nossa família, os nossos vizinhos, nossos amigos de trabalho, escola também, e no nosso bairro, e onde quer que estejamos. Pedimos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Um grande abraço.